Boa noite. Comemoração do centenário dos Vicentinos encerra com sessão solene. E a gente se sentiu muito lisonjeado e destacado. Aprovado o projeto que obriga a manutenção dos serviços de vigilância armada. Além de prestar uma segurança maior para a nossa sociedade, ainda aumentar as vagas de trabalho para nossos profissionais. Câmara altera a lei que regulariza empreendimentos em área residencial. Tem recebido um grande número de casas para atendimento de pessoas idosas. E ainda uma entrevista especial esclarecendo várias dúvidas sobre a doação de sangue. Sem a coleta desse sangue, sem as bolsas de sangue, muitos procedimentos de alta complexidade são impossíveis de serem realizados. No início deste mês, o Parlamento Municipal, através da mesa diretora, promoveu uma sessão solene em comemoração aos 100 anos da Sociedade São Vicente de Paulo. Generosidade, compaixão e solidariedade são palavras que podem descrever a atuação dos vicentinos. Uma história que iniciou em 11 de fevereiro de 1916, quando um grupo de pessoas ligadas à Igreja Católica chegou ao município com o propósito de ajudar o próximo. A partir daí, começam a desenvolver uma série de ações junto à comunidade nas áreas de saúde e educação. A missão que nós abraçamos, ela vem desde 1833 em Paris, na França, quando um jovem chamado Antônio Frederico Zanin, um jovem estudante de Direito, que revoltado contra as perseguições à Igreja Católica, ele se rebelou e convidou alguns jovens da idade dele na faculdade e disse: vamos aos pobres, vamos fazer caridade. Então, essa obra chegou em Passo Fundo. Depois de 83 anos, ela chegou em Passo Fundo, trabalhando não no sentido de paternalismo, de dar comida para a pessoa e que ela fique eternamente lá. Não é esse o sentido. O sentido é fazer a promoção humana, ajudar aquela pessoa a sair da sua miséria moral, espiritual ou material, até ela encontrar o caminho e conseguir sobreviver sozinha. A primeira grande obra dos vicentinos em Passo Fundo foi a fundação do Hospital São Vicente de Paulo, criado em 1918, em decorrência de uma epidemia da gripe espanhola. Hoje, a instituição é referência em saúde no sul do país, realizando mais de 38 mil internações por ano. Não dá para se imaginar Passo Fundo sem o Hospital São Vicente, sem o abrigo de idosos. São obras que fazem parte da sociedade e que trazem para Passo Fundo, com certeza, milhares e milhares de pessoas de todas as regiões vindo se tratar aqui, em se tratando do Hospital São Vicente de Paulo. Nós temos mais de 3.600 funcionários, mais de 700 médicos, mais de 150 médicos residentes, além de ser formador na área da saúde de profissionais. Então, o Hospital São Vicente hoje é disparado o melhor hospital do interior do Rio Grande do Sul e está entre os 5 maiores do estado do Rio Grande do Sul. A sessão solene partiu da mesa diretora. Desta forma, coube ao presidente da Câmara Municipal o discurso que lembrou a presença dos vicentinos em Passo Fundo. O vereador Márcio Patucci reconheceu iniciativas que trouxeram mudanças importantes à história da nossa comunidade. Uma entidade que é organizada por homens e mulheres que ao longo da sua história tem essa preocupação da caridade, essa preocupação da solidariedade e estender a mão justamente para as pessoas mais flageladas, mais necessitadas. E obviamente que, como presidente da casa, a gente fica muito feliz de poder prestar essa homenagem e fazer esse reconhecimento da Casa do Povo a esses homens e mulheres, como eu já disse, que fizeram ao longo de 100 anos uma belíssima história em Passo Fundo. E cito uma das maiores, se não a melhor obra, é o Hospital São Vicente de Paulo. Para eternizar a homenagem, o Legislativo concedeu à Sociedade São Vicente de Paulo uma placa de honra ao mérito. O momento é de comemoração pelo centenário, mas também de planejar o futuro. É uma distinção que vai
que vai congraçar a todos os vicentinos, desde os primeiros até os de hoje e os que virão, porque ela é uma homenagem abrangente, né? É uma homenagem que, sendo feita dentro da comemoração do centenário, tem mais sentido, né? Brilhante ideia da mesa diretora, né, com o presidente Márcio Patucci, que criaram. E a gente está muito feliz e a gente se sentiu muito lisonjeado e destacado. Mas isso não é para que a gente se enalteça, não. Como eu dizia, isso a gente quer fazer não uma obra acabada, mas sim um estímulo para que a gente possa continuar a trabalhar cada vez mais e agregar mais pessoas para essa missão linda que é fazer o bem aos outros. A Câmara aprovou por unanimidade o projeto de lei que obriga a manutenção do serviço de vigilância armada nas agências bancárias durante as 24 horas do dia. O texto é do vereador Patrick Cavalcante e tem o apoio da categoria. A gente tem acompanhado diariamente na mídia regional e na mídia local o número de assaltos, né, e roubos às agências bancárias no interior, e também a gente tem sofrido isso no município de Passo Fundo. Com esse projeto nós vamos estar dando uma garantia aos usuários das agências bancárias e cooperativas de crédito também, para ter mais segurança no horário após o horário comercial, que é final de tarde e à noite, finais de semana e feriados. Essa é uma forma que nós discutimos com a sociedade, com as lideranças comunitárias, com outros municípios também, dessa implementação. E daqui parte para que outros municípios também possam buscar essa legislação que vai dar mais segurança à sociedade. Esse é o intuito do nosso projeto. Eu acredito que a nossa área, a nossa vigilância, ele está aí para salvaguardar o cidadão de bem no local de trabalho e os seus bens, né? Então eu trabalho aí desde 2007, nunca houve conflito grave, né? Mas já houve situação de ter que sacar de arma para poder se defender, né? Nunca usei e peço a Deus que nunca seja necessário usar. Nós representamos 47 municípios e vamos entrar em todas as câmaras de vereadores, para que a segurança privada que nós prestamos hoje para a sociedade, principalmente dentro dos bancos, que é o principal projeto, é 24 horas, sobre os assaltos, sobre os arrombamentos, que nós vamos estar lá dia e noite para também fazer segurança ao banco, principalmente à nossa sociedade. A gente agradece, né, aos vereadores que nos apoiaram, que nós queremos, além de prestar uma segurança maior para a nossa sociedade, ainda aumentar as vagas de trabalho para os nossos profissionais. Também passou pela ordem do dia o projeto do Poder Executivo que altera a Lei Complementar 170 de 2006, que trata da tabela de uso de solos. A modificação serve para regularizar empreendimentos que estão localizados em zonas residenciais. Os detalhes com o líder do governo. É a região do Dom Rodolfo, que junta com o Bosque Lucas Araújo. É uma região muito linda da cidade e que, por ser uma região bonita e tranquila, tem recebido um grande número de casas para atendimento de pessoas idosas, o que a gente poderia chamar de os residenciais geriátricos. E o plano diretor não previu naquela área essa possibilidade. Então essa mudança vem atender a alteração da legislação para que seja possível dar o alvará de localização para essas casas, que é o que está pendente. Elas não impactam de forma significativa no dia a dia das comunidades que lá residem, recebem e atendem pessoas em idade avançadas que não são atendidas se mantendo nas casas dos seus familiares. Então é uma legislação que visa atender uma necessidade pontual da cidade. Já tem na região um conjunto de casas de atendimento de prestação desse serviço. Então a administração municipal resolveu, após uma ampla análise, de ter sido aprovado no comitê, no CMDI, ele vem para a Câmara para que nós possamos aprovar essa mudança. E depois do intervalo, vamos falar sobre solidariedade. A médica Cristiane Araújo reforça a importância da doação de sangue.
sua família não vai esquecer o que você fez por ela. E você, o que fez com eles? A culpa não morre nunca. Respeite o limite de velocidade. Ultrapasse com segurança. Você já pensou em castrar o seu pet? A castração em machos, além de evitar diversas doenças, evita brigas por disputa territorial, diminui o cheiro e a demarcação com urina em todos os lugares da casa, previne tumores de próstata, consequentemente, hérnias. Também evita que o seu cão ou gato fujam de casa atrás de fêmeas no cio. O Compata recomenda a castração cirúrgica do seu animal. Além de responsável, é uma escolha saudável para o seu bichinho. O governo do estado divulgou o calendário oficial do IPVA do próximo ano. A partir do dia 14 de dezembro, os motoristas gaúchos já podem quitar o imposto com descontos que chegam a 27,27%. O prazo para o pagamento antecipado vai até o dia 2 de janeiro. Também é possível parcelar o IPVA em até 3 vezes, com descontos de 3% na primeira parcela, 2% na segunda e 1% na terceira. Já o pagamento, conforme o final da placa, continua limitado ao mês de abril, mantendo os descontos de bom motorista e bom cidadão. Você sabia que uma única doação de sangue pode salvar até 4 vidas? A jornalista Cláudia Tainá traz agora mais informações sobre este gesto de solidariedade. É isso mesmo, Ana Paula. Eu converso agora com a médica hematologista Cristiane Rodrigues de Araújo. Cristiane, seja bem-vinda, então. Eu já começo perguntando para ti a importância da doação de sangue. Por que esse gesto é tão valorizado? Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar falando de um tema tão importante que é o ato da doação de sangue. Por que é muito importante? Porque, infelizmente, até o momento não se descobriu nada que substituísse esse gesto solidário da doação. E sem a coleta desse sangue, sem as bolsas de sangue, muitos procedimentos de alta complexidade são impossíveis de serem realizados. Quem são as pessoas que podem doar? Quais são as exigências para um doador? Primeiramente, a idade é uma coisa importante. Então, ideal de 18 a 69 anos, desde que tenha tido uma primeira doação até os 60, que tenha acima de 50 quilos, que esteja saudável, não tenha um histórico de hepatites após os 11 anos de idade, não tenha sofrido algum tipo de procedimento num período curto de tempo antes da intenção da doação. Por que a gente sempre fala isso? Porque a gente tem critérios que visam a proteção de quem vai receber esse sangue e critérios que visam a proteção do doador, para que ele não passe a ser um paciente após a doação. E quais assim são as maiores restrições? Quem de jeito nenhum pode doar sangue? Olha, então assim, depende muito do porquê que a pessoa está tomando alguma medicação, por isso que a gente sempre orienta que vá ao serviço, quem quiser doar, para conversar e para passar pelo todo o critério de inclusão, através da triagem clínica, né? Porque, por exemplo, se a pessoa está tomando uma medicação para alguma doença da tireoide, a gente não vai querer que ela, através da doação, ela se prejudique. Então, depende do que ela está fazendo uso, ou está fazendo algum tratamento no momento, é importante a gente definir se isso vai ter impacto para ela ou para os receptores. Situações de risco, então pessoas que tenham parceiros com HIV, hepatite B, hepatite C também não podem doar, porque tem um risco permanente de ter uma transmissão e isso futuramente ser uma via de transmissão para os pacientes que recebam sangue. Tem situações que são temporárias, então, por exemplo, a pessoa que fez uma alimentação, um almoço, por exemplo, uma feijoada, não deve doar por vários motivos. Um é que, com a pessoa ingerindo alimentos gordurosos, isso pode dar reações cruzadas nos nossos testes sorológicos, então até para evitar algum transtorno futuro de não ser nada e ter uma reação cruzada
a nível de testes sorológicos. E também pela questão de que tudo que o indivíduo alimenta e ingere de gordura sai no sangue também. Então a gente acaba tendo um plasma lipêmico e a gente acaba tendo que descartar aquele sangue. Com relação aos tipos sanguíneos, alguns têm um estoque maior, outros já são mais raros, digamos assim. Mais ou menos como fica essa questão? Eu gosto sempre de enfatizar que todos os doadores são importantes, porque de um sangue total a gente pode produzir de 3 a 4 componentes. Então, um concentrado de hemácia, um plasma fresco congelado, uma plaqueta e um crio precipitado. Normalmente a gente tira 3 componentes. E o que é o mais utilizado é a hemácia. Por isso aquela questão do O positivo, do O negativo. O O negativo, o seu receptor, ele é doador, inclusive, ele pode doar para todos os outros grupos sanguíneos. Mas também os demais são importantes, porque a gente pode tirar a plaqueta. No sentido do plasma, o doador é o plasma, o doador universal é o AB. Então, o que a nível da população é mais difundida a informação, que é o doador universal, é o O negativo. Né? Mas dentro da população, qual é o maior predomínio? O positivo e A positivo. Então, o nosso objetivo é sempre manter um estoque para que a gente possa gerenciar o quantitativo de sangue no hospital e que ninguém fique sem nenhum tipo de procedimento, nenhum tipo de tratamento por falta de sangue. Já falando mais ou menos desses tipos que tu comentava, também tem uma doação diferenciada, que é a doação por aféres, né? Como é que funciona essa doação? O que ela tem de diferente? Nós temos uma máquina que, a nível da região, é o único local que tem a possibilidade de fazer esse tipo de coleta, que se chama aférese. Ela tem como objetivo retirar um tipo de componente específico. Então, nós temos a modalidade da plaqueta aférese, onde tira a plaqueta de um doador único, ou o duplo de hemácias. Qual é o benefício? A plaqueta aférese, para ser uma dose terapêutica num adulto, para vocês terem uma ideia, uma unidade a cada 10 quilos. Então, uma pessoa de 70 quilos precisa de 7 doadores para ter uma dose terapêutica em um momento. Com esta modalidade de doação, uma dose única de um doador é o suficiente. Então, por incrível que pareça, são os nossos doadores mais fidelizados. Eles doam uma vez por mês e, por lei, ele pode doar 24 vezes ao ano. Porque com esta máquina, ela retira o sangue total do indivíduo, ela processa, ela separa o componente que é desejado e os demais componentes retornam para o indivíduo. Então, realmente é o que tem de melhor com relação à plaqueta. E também temos a possibilidade do duplo de hemácias. Então, por exemplo, em um período crítico que a gente precise, como estávamos há 15 dias atrás até o momento, com um quantitativo de estoque muito baixo de bolsas O positivo e O negativo, a gente consegue com essa modalidade aumentar o nosso estoque. E como esse doador está doando duplo de hemácia, ele, ao invés de vir várias vezes ao ano, ele pode doar com uma frequência menor. Então, o intervalo de uma doação para o homem é a cada 4 meses e para a mulher a cada 6 meses. Só que como é o duplo de hemácia, você tem que ter um pouco mais de glóbulos vermelhos. Tem que ter um quantitativo acima de 14,1 de hemoglobina. Mas é uma alternativa que ambos se beneficiam. O serviço de hemoterapia, porque você consegue ter o maior quantitativo de bolsas, e o doador, que consegue doar um quantitativo maior em um período único de tempo. As pessoas que querem doar, como elas fazem, né, para ir até o hospital, então qual é o horário, qual é a forma que elas devem então se dirigir para fazer esse gesto da doação de sangue? Muito bem. Nosso horário de atendimento é das 8 da manhã até as 3 da tarde e com agendamento de grupos até as 4. Nós estamos funcionando com agendamento de grupos aos sábados, até porque houve uma grande queda no quantitativo de estoque de sangue no hospital. E o nosso local de acesso é na 15 de novembro, na frente do mercado, né? onde tem o serviço da radiologia, da hematologia, é o 6º andar. O telefone de contato é o 33164087. Fica aí então o registro, né, para as pessoas que podem doar sangue, que façam esse gesto, né, principalmente agora nessa época do ano. Então, Ana Paula, foram essas as informações de hoje. E nós encerramos o Jornal da Câmara com um trecho do Pátria Gaúcha que será exibido hoje. Os convidados do programa são Bruna Escopel e Augusto Camargo. Uma boa noite e até a nossa próxima edição.
Já respondi a pergunta, seu moço, me dá licença, eu vou ensinar o cavalo. Brasil afora, atravessei os estados, troteando apressado, eu vim tirando o talo. Pra ver as prendas mais lindas do mundo, chego em Passo Fundo no cantar do galo. Pra ver as prendas mais lindas do mundo, chego em Passo Fundo no cantar do galo. Eu cheguei em Passo Fundo, amigo, encontrei a prenda mais linda do mundo, isso é verdade, o grande Teixeirinha nos deixou. Um salve a todos os passofundenses, os pagirenses, a todo o Rio Grande do Sul.